Bem, amigos, retomando aqui o segundo bloco sobre o estudo das agências reguladoras, nós estamos tratando aqui da Lei Federal, da Lei Geral de Agências Reguladoras Federais. É uma norma que foi publicada lá em junho de 2019 e que se aplica às agências reguladoras federais de um modo geral. Nós selecionamos aqui os trechos mais importantes deste diploma legal. É importante que você havendo aí tempo, havendo possibilidade, você dê uma lida, né? Corra os olhos ali na lei, mas após termos passado aqui por esses principais pontos, acredito eu que o estudo, a leitura da lei seca vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá, pessoal, aqui na tela comigo. Quando nós falamos no slide anterior de que o regime jurídico, o regime especial das agências reguladoras era marcado por uma maior autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira. Agora, nós já sabemos disso aí, agora nós vamos detalhar, nós vamos nos aprofundar nessa história de autonomia administrativa de agência reguladora. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em maior autonomia administrativa das agências reguladoras, ela se materializa aqui nestes 4 pontos, nesses 4 quadradinhos aqui em azul que nós vamos destacar. Então, a agência reguladora, no exercício de sua autonomia administrativa, e aqui tem assunto que interessa ao concurseiro, é o seguinte: a agência reguladora pode solicitar diretamente ao Ministério da Economia a realização de concurso público. Legal? Então, vai ter lá um concurso público para a ANEEL, um concurso público da Anvisa, da ANS. O que vai acontecer? Naquele pleito, naquele pedido do concurso público, ele pega o processo, pega o pedido e bate lá na porta do Ministério da Economia, no antigo Ministério do Planejamento. Legal? Bate lá na porta do Ministério da Economia, olha, eu preciso de X, de realizar aqui um concurso para preencher X vagas. Isso significa que se a agência reguladora pede diretamente para o Ministério da Economia, como fazem os órgãos em geral, significa dizer que a agência reguladora não precisa bater na porta do ministro de Estado que faz a supervisão administrativa da agência reguladora. Vejam o seguinte: a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai fazer concurso público? Ela pede diretamente para o Ministério da Economia. Ela não precisa pedir benção para o Ministério de Minas e Energia. É legal? Autonomia administrativa na realização do concurso público, né? Claro, tem que pedir autorização para uma instância, mas para uma instância, que é o Ministério da Economia. Não precisa sair pedindo autorização para todo mundo, e nem mesmo para o Ministério que faz ali o controle finalístico, a supervisão administrativa. Legal? Diretamente à economia. O que mais? Provimento de cargos. Provimento de cargos autorizados em lei. Então, a agência reguladora vai fazer a nomeação, pessoal. Ela precisa pedir autorização, diretamente para o Ministério da Economia. Tá legal? Não precisa pedir ali a autorização do Ministério Supervisor. Claro, tudo isso condicionado à disponibilidade orçamentária. Havendo ali necessidade de alteração no seu quadro de pessoal, no seu plano de carreira, também solicita diretamente ao Ministério da Economia. Beleza? Conceder diárias e passagens. Ela não precisa sair pedindo autorização, ela detém autonomia para conceder diárias e passagens para os seus servidores que vão se deslocar ali. Então eu tenho ali um grupo de fiscais da Anvisa, vai se deslocar no território nacional, precisa receber diária, passagem, ela detém autonomia administrativa para conceder diárias e passagens. O que mais? Para autorizar afastamentos do país a seus servidores. Também é assunto interno da agência reguladora, autonomia administrativa. Legal? E quanto a contrato administrativo, pessoal, a agência reguladora possui autonomia para celebrar seus contratos administrativos e prorrogar os seus contratos relativos à atividade de custeio. Legal? Atividade de custeio, investimento, aí é outra história. Mas celebração de contratos e prorrogação de contratos de custeio, qualquer que seja o valor, a agência reguladora detém autonomia. Bacana? Então, alguns pontos bem objetivos
né, que materializam essa autonomia administrativa da Agência Reguladora Federal. O que mais, pessoal? Quanto ao processo decisório das agências reguladoras. Nós já comentamos, né, no bloco anterior que a Lei Federal de Agência Reguladora surgiu justamente para coibir abusos, né, que o legislador entendeu que vinham acontecendo. Legal? Então, surgiu ali essa lei para conferir maior moralidade, para coibir alguns abusos que vinham sendo, que havia uma impressão, né, uma sensação de que as agências reguladoras federais, muitas delas, algumas delas, não estavam ali atendendo ao interesse público, né, estavam buscando atender ali a outros interesses. Então essa lei surgiu e um dos mecanismos utilizados pelo legislador para aumentar a confiabilidade, aumentar ali a segurança na atuação das agências reguladoras, foi a transparência da sua atuação. Legal? E nesse sentido, a lei prevê mais transparência para o chamado processo decisório das agências reguladoras. E é isso que nós vamos ver aqui na tela. A forma, o procedimento pelo qual a agência vai tomar suas decisões. Decisões que vão impactar no usuário do serviço público, decisões que vão impactar nos agentes econômicos, né, nas concessionárias de serviço público. Legal? Decisões que impactam na economia. Então, o processo de tomada de decisão, ele recebeu aqui uma regulamentação por parte da Lei 13.848, que nós vamos ver aqui na tela. Então, venham aqui comigo. Veja só, em primeiro lugar, a lei deixa claro que o processo decisório de uma agência reguladora deve ter caráter colegiado. Legal? Então, quando a agência reguladora vai ali tomar uma decisão que afeta um setor economicamente sensível, quando ela vai tomar ali uma decisão relacionada à sua atividade finalística, à regulação que ela exerce sobre o setor econômico, não basta que um único agente público se manifeste. É necessária uma decisão colegiada. É legal? Aí junta lá 1, 2, 3, 4, 5 diretores para tomarem uma decisão. Então, o processo decisório deverá ter caráter colegiado. Então, se é colegiado, existe um conselho diretor, existe uma diretoria colegiada, tá legal? E as reuniões desse conselho diretor, dessa diretoria colegiada, amigos, essas reuniões são públicas, né? Lembrem-se aqui da transparência. Essas reuniões devem ser gravadas. Olha só a que ponto chegou o legislador. Big Brother ali na agência reguladora. Legal? Então, as reuniões do conselho diretor, da diretoria colegiada, são públicas e gravadas. Além disso, eu tenho que divulgar a pauta da reunião do conselho, da diretoria colegiada, na internet. Então, olha só, eu vou, daqui a 2 semanas, daqui a 2 quartas-feiras, nós vamos nos reunir aqui, diretoria colegiada, para deliberar sobre determinado assunto da regulação dessa agência reguladora. Eu tenho que divulgar essa pauta com 3 dias úteis de antecedência antes da reunião. Tá legal? Depois que eu me reuni, depois que nós tomamos a decisão, que nós discutimos, além de ter gravado aquela reunião, eu tenho que elaborar uma ata da reunião. E esta ata, amigos, deve ser disponibilizada e tem prazo para disponibilizar isso aí. 5 dias úteis após a aprovação da ata da reunião. Tá legal? Então, requisitos importantes aí quanto à transparência, né? Jogar luz na atuação e no processo decisório das agências reguladoras. Daudi, essas regras que você está comentando valem para toda e qualquer reunião do conselho? Reunião da diretoria colegiada? Não, pessoal. Isso aqui é uma regra geral, mas tem exceção. Então, olhem só aqui na tela quais são as exceções a isso que nós conversamos. Há situações em que a reunião do conselho não precisa ser pública, nem gravada, e nem divulgação, né, de pauta e nem da ata nesses prazos aqui que nós estamos vendo. Então, não precisa obedecer a estas regras. A reunião
que for deliberar sobre documento sigiloso, não, claro, né, se o documento é sigiloso, não vou dar transparência à discussão, à deliberação envolvendo ele. E quando o tema da reunião, o tema do debate for matéria administrativa, matéria interna da agência reguladora. Legal? Então, se eu vou discutir ali uma determinada questão envolvendo, né, os servidores daquela agência, se eu vou discutir ali questões internas, administrativas, aí eu não preciso conferir toda esta transparência, né, nos termos desta lei. Legal? É claro que vai haver ali a incidência, né, de controles, de regras de transparência, mas não são estas. Estas regras que nós estamos vendo aqui, reunião pública gravada 3 dias úteis, 5 dias úteis, isso vale para processo decisório de atividade regulatória. Belezinha? O que mais, pessoal? Vamos lá. As decisões, claro, devem ser motivadas, né, se eu me lembrar que a agência reguladora se eu me lembrar que a Agência Reguladora Federal se submete ao que consta na Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, e se eu me lembrar que lá no artigo 50 eu tenho uma lista dos atos administrativos que devem ser motivados, né? Claro, uma decisão da agência reguladora, quando afeta direitos, interesses, né, os mais variados possíveis, aquela decisão deve ser motivada. E aqui, a lei das agências reforçou a necessidade de a decisão ser motivada. Eu tenho que fazer constar ali na minha decisão as razões de fato e de direito que me levaram, né, conjuntamente a tomar aquela decisão. Então, as decisões colegiadas, públicas, gravadas, né, e devidamente motivadas. O que mais, amigos? Importante nós lembrarmos aqui de dois institutos que podem, né, em alguns casos, devem ser manejados pela agência reguladora, que é o Instituto da Consulta Pública e da Audiência Pública. O que vai acontecer? Quando a agência reguladora estiver debatendo ali, estiver costurando, né, concebendo ali um ato normativo que seja do interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços, aí, pessoal, olhem só, antes de publicar aquele ato normativo, vou fazer o seguinte, vou fazer uma minuta, uma prévia daquele normativo e vou divulgá-lo previamente para consulta pública. Legal? Então, esses atos normativos que afetam interesses gerais devem ser previamente disponibilizados para consulta pública. Então, eu deixo lá, um determinado período no meu site, quem tiver interesse entra, né, faz ali uma análise, oferece sugestões, tá legal? Tudo isso em virtude da consulta pública. Agora, por outro lado, se eu estiver diante do debate de matéria relevante, aí, amigos, eu vou fazer uma audiência pública. Então, imagine só, a ANAC se propõe a debater como é que é as dimensões, como é que são as regras para você despachar a sua mala, despachar a sua bagagem quando for viajar de avião. Então ela precisa debater, discutir esse assunto. O que ela vai fazer? Ela vai, né, chamar ali algumas pessoas, ela vai promover uma audiência pública. Legal? Para debate dessa matéria relevante, algo que seja importante, né, que afete ali várias pessoas, matéria relevante, objeto, né, de discussão em audiência pública. Belezinha? Vamos mais, amigos. Agora, importante nós comentarmos sobre o AIR, a análise do impacto regulatório. O que acontece? Vamos aqui na tela. A lei federal, ela buscou contribuir com a tecnicidade das decisões das agências reguladoras. Significa dizer que a decisão, o normativo, ele tem que privilegiar os aspectos técnicos em detrimento dos políticos, em detrimento dos aspectos econômicos. Legal? Então eu vou aumentar aqui a tecnicidade, né, o meu grau de rigor técnico nas minhas decisões, nas minhas análises. Como é que eu faço isso? Além de exigir decisões motivadas, dar transparência, por meio de um documento que se chama Análise do Impacto Regulatório. Legal? Isso vai ser feito da seguinte forma. Olhem só. Antes da tomada de decisão
Antes da tomada de decisão envolvendo ato normativo de interesse geral. É aquele mesmo ato normativo que é submetido à consulta pública. Legal? Antes dessa tomada de decisão, justamente eu tenho que elaborar um documento para avaliar os reflexos, o impacto, as consequências daquela minha decisão, as consequências daquele meu ato normativo, né, no mercado, nos consumidores, nos agentes econômicos de um modo geral. Legal? Agora, diz a lei lá, curiosamente, que quando, tudo isso antes da tomada de decisão, se vier lá na sua prova dizendo que o análise do impacto regulatório ocorre após a tomada de decisão, estará errado, lembre-se aí, tudo isso antecede a tomada de decisões. E quando não for adotada, essa análise do impacto regulatório, ela pode ser substituída, pelo menos por uma nota técnica, olha o técnica aqui da nota, nota técnica ou documento equivalente. Então, eu vou fazer aquela análise da tecnicidade da minha decisão, do meu ato normativo, por meio de um outro documento, nota técnica ou equivalente. Belezinha? E já caminhando aqui para o final deste bloco sobre agência reguladora, vejam só também o que acontece em relação ao TAC. As agências reguladoras federais, elas podem celebrar termo de ajustamento de conduta. Tem certeza que você já se deparou com alguma notícia aí na grande mídia, nos veículos de comunicação nesse sentido. Aí surge lá, por exemplo, olha, a Anatel, ou uma outra agência reguladora vai lá e celebra termo de ajustamento de conduta com a TIM, com a Claro, com a Oi, justamente para buscar um comprometimento do agente econômico de que ele vai seguir ali determinada regulamentação. Então, as agências reguladoras federais estão legitimadas à celebração dos TACs, termos de ajustamento de conduta. Isso vai acontecer, amigos. Isso vai acontecer aqui nos termos lá do artigo 32 da Lei 13.848. Legal? O que acontece? O termo de ajustamento de conduta ele vai ter um prazo de vigência. Durante aquela vigência, a agência reguladora vai dar uma colher de chá pro agente econômico, para a empresa privada, e a empresa privada vai se comprometer a alcançar ali, a seguir determinadas condições. Legal? Então, durante a vigência do TAC, eu não vou aplicar sanções administrativas àquele que celebrou o TAC comigo. Faz sentido isso aí. Então, durante aquele período, ninguém atrapalha ninguém. Eu não multo você e você se obriga aqui a seguir tudo direitinho que a gente está pactuando aqui nesse TAC. Bacana? Agora, se o TAC é descumprido, eventualmente ocorrerá a aplicação de uma multa, aquela multa, aquela sanção, se houver ali algo a ser cumprido em decorrência do descumprimento do TAC. Importante nós lembrarmos que o TAC constituirá título executivo extrajudicial. Legal? Então, descumpriu, celebrei lá um TAC com uma operadora de telefonia. Legal. Ela descumpriu o TAC. O que eu pego? Coloco o TAC embaixo do braço, pego ali a prova de que ela descumpriu e vou para o juiz, e peço para o juiz executar aquela multa, cobrar lá os 5 milhões de reais que aquela tele, que aquela operadora havia se pactuado, concordado com a aplicação daquela multa caso ela não seguisse aquelas condições. Então, esse é o TAC das agências reguladoras federais. Vamos ver agora, amigos, como isso aqui cai em prova. Então, vem aqui comigo na tela, vamos ver algumas questões de prova sobre agências reguladoras. Olhem só, as características das agências reguladoras incluem, vamos lá, vamos examinar aqui estas 4 alternativas. Relações de trabalho regulamentadas pela CLT. Isso aqui está errado. Agência reguladora, a gente já sabe. Elas são autarquias, não é mesmo? Autarquia sob regime especial. E eu já sei que a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Se ela é pessoa jurídica de direito público, ela está sujeita ao regime jurídico único do artigo 39 e o seu pessoal, regra geral, ele será estatutário e não seletista. Beleza? Personalidade jurídica não de direito privado, mas de direito público, legal? Assim como toda autarquia. C. Discricionariedade técnica no exercício do poder normativo. Opa, a letra C é meu gabarito. Autonomia para tomar as suas decisões, autonomia para expedir seus regulamentos com discricionariedade na parte técnica. Bacana? Agora, os dirigentes da agência reguladora não podem ser livremente exonerados.
Legal? Então, durante o período do seu mandato, né, um período ali fixo, eles gozam de relativa estabilidade durante aquele período. Bacana? Mais uma. As opções a seguir apresentam prerrogativas das agências reguladoras, à exceção de uma. Opa, então vamos procurar aqui a errada. Legal. Letra A. Autonomia decisória, beleza? Autonomia decisória, né, para tomar as suas decisões. Independência administrativa. Ora aparece independência administrativa, ora aparece também autonomia administrativa. Tudo isso está correto. Poder normativo técnico, né? A gente até comentou e comentamos, inclusive, a figura dos regulamentos autorizados, por meio do qual as agências reguladoras vão expedir regulamentações sobre questões técnicas, beleza? Autonomia econômico-financeira, né? Autonomia gerencial, orçamentária, financeira, econômica e competência tributária. Opa! A letra E, meus amigos, ela não é uma característica das agências reguladoras. Tá legal? Daldi, o que é essa história de competência tributária? Bom, a competência tributária é a competência que possui um ente político, um ente federativo, para instituir tributos. Vem cá, a agência reguladora, ela, por mais que tenha autonomia, por mais que tenha ali a sua independência administrativa, autonomia técnico-decisória, ela não pode sair criando impostos. Ela não pode sair livremente criando novos tributos. Tá legal? Quem possui essa prerrogativa da competência tributária de criar novos tributos é só União, Estados, Distrito Federal e municípios. Legal? Então a letra E é o nosso gabarito. Vamos aqui para a próxima para a gente fechar aqui esse bloco. As agências reguladoras constituem instrumento de intervenção estatal direta no domínio econômico, uma vez que impõem comportamentos definidos pela autoridade do Estado. Amigos, nós inserimos esta questão, né, que tem até um viés econômico aí, para comentarmos que a intervenção que o Estado faz por meio das agências reguladoras não é uma intervenção direta. Tá legal? A questão está errada. Porque a agência reguladora representa intervenção indireta no domínio econômico. Daldi, então o que é intervenção direta? Amigos, imagine o seguinte. O Estado deseja, né, determinada ente federativo constata a existência de uma falha de mercado. Legal? Existe ali o mercado relacionado a plano de saúde, por exemplo, ele não é muito legal. Existe ali diferenças de conhecimento, né, chamada assimetria de informação. O poder econômico de alguns agentes é muito superior a de outros agentes. Enfim, existe ali um risco de monopólio, de oligopólio, então existem ali algumas falhas de mercado. Beleza. Então o Estado decide intervir ali naquele mercado de planos de saúde. Essa intervenção pode se dar de duas maneiras, direta ou indiretamente. A intervenção indireta é aquela que o Estado vai lá e cria uma agência reguladora dos mercados de planos de saúde. Cria lá, por exemplo, a ANS. Aí a ANS vai expedir regulamentações, né, vai fiscalizar, vai regular aquele setor ali de maneira efetiva. A intervenção direta seria o seguinte: o Estado decidiria criar, por exemplo, uma estatal que iria oferecer planos de saúde para as pessoas. Legal? E aí o que aconteceria? Um ente público iria não regular o setor, ele iria comercializar planos de saúde. Ele iria ali prestar serviços relacionados a planos de saúde. Legal? Então, intervenção direta versus indireta, e a indireta é a das agências reguladoras. Beleza? Agora, para a gente fechar tudo isso que nós estudamos, venham aqui comigo na tela. Olhem só, agências reguladoras nada mais são do que autarquias sob regime especial. Tá legal? Nós podemos ter ali agências reguladoras que exercem típico poder de polícia, e as mais recentes, que são aquelas que regulam atividades delegadas à iniciativa privada.
Bacana? O regime especial das agências reguladoras consiste basicamente na autonomia política dos dirigentes, né, que são nomeados pelo Executivo mediante aprovação legislativa. Eles possuem mandatos com prazo fixo, né, e têm estabilidade durante aquele período. E também eles estão sujeitos a uma quarentena após o término do mandato diretivo. E mais, as agências reguladoras possuem a chamada independência normativa, podendo expedir os chamados regulamentos autorizados que decorrem do fenômeno da deslegalização. Bacana? Elas possuem uma maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira e uma boa autonomia técnico-decisória, em que deve predominar a discricionariedade técnica sobre a discricionariedade político-administrativa, né? Mas, em alguns casos, será possível o chamado recurso hierárquico impróprio. Em alguns casos também será possível a interposição desse recurso. E aqui, antes de nós encerrarmos esse bloco, importante lembrarmos que aqui nós estamos falando das agências reguladoras. As agências reguladoras não se confundem com as agências executivas, que nós comentaremos em outro momento do nosso curso. Legal? Então isso aqui é agência reguladora, não vamos confundi-las com as chamadas agências executivas. E aí encerramos, espero que tenha sido útil.